Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos com saudade de todos os irmãos e com certeza Deus está trabalhando a favor da sua igreja e com certeza a igreja de Jesus tem a resposta para esta cidade, para o Brasil e para as nações. E eu quero trazer uma meditação para os irmãos, eu quero ler a carta pastoral que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, de 1 a 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se fez homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus amados, eu quero deixar como tema para a nossa meditação: a paz do Brasil e das nações dependem das orações do povo de Deus. Ou seja, a paz do Brasil e das nações dependem das orações da igreja de Jesus Cristo. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 7, ele nos diz o seguinte: procurai a paz da cidade, para onde vos designei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que palavra maravilhosa do profeta Jeremias! Procurai a paz da cidade. É desígnio do Senhor, é determinação do Senhor. E orai, esse verbo está no imperativo. Povo de Deus, igreja de Deus, orai ao Senhor pela cidade, pelas nações. Vamos orar pelo nosso Brasil, porque na sua paz vós tereis paz. A oração, na verdade, meus irmãos, é um ministério espiritual que Deus nos deu. Então nós precisamos obedecer à ordem do Senhor. O que você está fazendo para promover a paz do Brasil e das nações? Essa é uma pergunta para reflexão, para que cada um faça uma autoavaliação. O que você está fazendo para promover a paz do Brasil e das nações? A palavra de Deus nos diz o que devemos fazer. Em primeiro lugar, reconheça o exercício da soberania de Deus em Cristo Jesus. Significa que você entendeu o que a palavra nos diz aqui no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. É por isso que lá em João 14, 6, Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém se relaciona com Deus o Pai. Ninguém vai a Deus o Pai a não ser por Jesus. Isso significa que você está reconhecendo a soberania de Deus. E nós podemos, quando reconhecemos a soberania de Deus, revelada em Cristo Jesus, nós podemos render ações de graças, porque a vontade de Deus está sendo feita. Segundo lugar, o que a palavra de Deus nos diz o que devemos fazer? A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar
pelo Brasil e pelas nações. Versículo 1, ele nos fala: antes de tudo, pois, exorto. Nós somos exortados para que pratiquemos, súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Então nós temos que orar pelo Brasil e pelas nações. Terceiro lugar, ainda no versículo 2, orar pelas pessoas que exercem autoridade. Versículo 2, em favor dos reis, do presidente da república e de todos que se acham investidos de autoridade, os deputados, senadores, os ministros, os prefeitos, vereadores, pessoas que exercem autoridade em nossa nação e em outras nações. Então, orar pelas pessoas que exercem autoridade. Mesmo que você, meu querido, seja de outro partido, outro viés ideológico, você precisa orar. Você precisa colocar em prática a oração. Em quarto lugar, a palavra de Deus nos diz o que devemos fazer: orar pela salvação de almas. É o que diz o versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus, seja ao pleno conhecimento da verdade. Então, em quarto lugar, orar pela salvação de almas. E eu pergunto: quem são as pessoas que você está orando para que elas sejam salvas? Quais são as pessoas que estão na sua lista de oração, que o teu coração está inflamado, desejoso que elas se rendam a Jesus? A recomendação, a ordem é orar pela salvação de almas. Uma outra palavra que eu quero deixar para os irmãos: quando o povo de Deus obedece à exortação da palavra de Deus, quando nós colocamos em prática a oração, a súplica, a intercessão e as ações de graça, querem ver os resultados? Olha o que diz a palavra de Deus: nós poderemos ver a paz do Brasil e das nações, porque nós veremos na plenitude dos tempos, independente de circunstâncias, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu vou repetir: quais são os resultados quando a oração é feita pela igreja, pelo povo de Deus? A paz do Brasil e das nações virão na plenitude dos tempos, independente de circunstâncias, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Segundo resultado é que haverá tranquilidade da igreja, mesmo em meio à pandemia ou outro problema qualquer. Terceiro resultado das orações é que a vontade de Deus estará sendo feita. Versículo 3, isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Ou seja, a vontade de Deus está sendo feita pelo povo de Deus. E eu quero afirmar para os irmãos que o melhor da vida é fazer a vontade de Deus. E o maior perigo é não fazer a vontade de Deus. O maior perigo, portanto, não é o Covid-19, não é essa pandemia, mas é não fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12 nos diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E por último, um outro resultado importante na vida da igreja que ora, é que a salvação de muitos pecadores vão acontecer. A salvação de muitos pecadores. Agora eu pergunto, você é um apaixonado pela salvação dos pecadores? Aqui eu quero deixar um desafio para os irmãos. A Bíblia nos fala que Jesus veio estabelecer um reino de justiça, de paz e de alegria. Romanos 14, 17. Jesus, na oração do Pai Nosso, Jesus disse que devemos orar para que venha o teu reino e seja feita a vontade dele. Portanto, fica aqui essa palavra pastoral. Primeiro, gratidão pelos irmãos que participaram do relógio de oração no mês de março e abril. Que Deus abençoe.
Segundo lugar, faça, meus queridos irmãos, súplicas, faça orações, intercessões e ações de graças pelo Brasil e pelas nações. E por último, dê o seu testemunho compartilhando nas redes sociais a mensagem da palavra de Deus, tanto a nível pessoal e nas redes sociais. Compartilhe essa mensagem do plano maravilhoso da salvação em Cristo Jesus. Então, fica essa palavra aqui, que a paz do Brasil e das nações dependem das orações da igreja, dependem do povo de Deus. Que Deus nos abençoe a colocar em prática esses ensinamentos da palavra de Deus. E nós vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença e clamamos ao Senhor pela Igreja Batista em Simeone, nós clamamos pela cidade de Ribeirão Preto, nós fazemos um clamor ao Senhor pelo nosso país, que está enfrentando momentos difíceis, principalmente a questão da pandemia, problema na área econômica, problema político. Nós te pedimos paz para a nossa cidade, para o nosso Brasil e para as nações. Nós te pedimos porque nós cremos que a oração do justo, a oração da igreja, pode muito em seus efeitos. É um presente do Senhor que nós devemos estar orando e nós estamos praticando agora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Porque a Tua palavra nos garante, se o meu povo, se a minha igreja se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a nação, sararei a sua terra. Ó Pai, abra a janela dos céus e abençoe os nossos governantes, dando sabedoria, discernimento, quanto a fazer a Tua vontade, a procurar os valores do reino de Deus, que são justiça, paz e alegria. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.